Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, nós trabalharemos aí sobre divisão em partes proporcionais. Então, ao longo da aula, faremos alguns exemplos para vocês entenderem como que é esse comportamento aí da divisão em partes proporcionais. Não esqueçam, ao final da aula, de fazer o exercício 5 lá do livro, na página 288, e mais os exercícios de uma lista que está anexa lá na plataforma, anexada lá na plataforma, ok? Então vamos começar. Então, para nós começarmos a nossa aula de hoje, vamos compreender aqui esse problema, ok? Então vamos lá ler comigo, bastante atenção. Bruno quer dividir R$ 540 entre seus 3 filhos. No entanto, quer fazer essa divisão proporcionalmente às idades deles. As idades de seus filhos são 5 anos, 9 anos e 13 anos. Quantos reais cada filho receberá? Então, bastante atenção. Qual seria o seu primeiro instinto para resolver esse problema? Eu tenho uma quantia, R$ 540, para dividir entre 3 filhos. Então, a princípio, assim, o que te vem à mente? Dividir por 3? Será? Se eu divido por 3, eu estou afirmando que todos os filhos receberão a mesma quantia. Mas olhem aqui no probleminha. O Bruno, ele quer fazer essa divisão proporcionalmente às idades deles. Como assim, prof, proporcionalmente? Então, assim, quanto mais velho esse filho for, mais ele irá receber. Então, aqui eu estou fazendo uma divisão proporcional, diretamente proporcional. Quanto mais velho, mais dinheiro. Quanto menos velho, né? Quanto menor a idade, menos dinheiro esse filho vai receber. Então, nós não podemos simplesmente dividir por 3, isso não vai dar certo, né? Porque na divisão ali, quando a gente faz por 3, tem uma quantia igual para todo mundo, ok? Então, como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, você precisa identificar qual é o total de partes que você vai dividir esse dinheiro. Então, vamos pensar assim. O filho que tem 13 anos vai receber mais, o que tem 9 vai receber uma quantidade ali intermediária, e o de 5 vai receber menos. Então, a gente pode compreender que esse filho que tem 13 anos, ele vai receber 13 partes dessa divisão. O de 9, 9 partes, o de 5, 5 partes. Mas, ao final das contas, a gente vai dividir esse 540 em quantas partes, pessoal? Então, nós vamos juntar essas idades, né? Então, vamos juntar 5 com 9 com 13, para nós identificarmos de fato em quantas partes esse 540 deve ser dividido. Então, fazendo essa adição, olhem lá o que nós temos. 5 mais 9 mais 13. Quanto que é 5 mais 9 mesmo? 14. 14 mais 13, de cabeça? 27, né? Então, nós entendemos que esse valor vai ser dividido em 27 partes iguais, tá certo? Então, nós pegamos 540 e dividimos por 27. Por que esse 27? Prestem atenção. Foi obtido pela adição das idades dos filhos, que seriam as partes que eles receberão. Então, vamos com calma. Ao dividir 540 por 27, dá para fazer mentalmente também. Quanto que é 54 dividido por 27? É 2. Então, 540 dividido por 27 é 20. Então, nós entendemos que, ao dividir 540 em 27 partes, nós temos R$ 20 para cada parte. E os filhos receberão as partes correspondentes às suas idades. Então, o de 5 anos vai receber 5 partes desses R$ 20, ou seja, vamos imaginar como se fossem 5 notas de R$ 20, por exemplo. O de 9 vai receber 9 partes de 20 e esse 13 desses 20 aí, desses R$ 20. Então, olhem lá como que fica a quantia que cada filho recebe. O que tem 5 anos, então ele vai receber 5 vezes R$ 20, ok? Ou seja, R$ 100 para esse filho de 5 anos. O de 9 anos, a gente sabe que ele já vai ter que receber mais, então ele vai receber 9 vezes os R$ 20, que é de cada partezinha. Então, 9 vezes 20, R$ 180. E o filho de 13 anos vai receber o quê? 13 partes ali, 13 grupinhos de R$ 20, ou seja, R$ 260.
Então, isso é uma divisão de maneira proporcional, pessoal. A gente não vai dividir de forma igualitária, mas de forma proporcional. Claro que tudo vai depender de cada situação, né? Se vai ser para a pessoa mais velha, se vai ser para a pessoa que mais investiu em uma empresa, por exemplo, né? Se vai ser para quem teve maior nota. Então, vai depender ali do contexto, mas sempre utilizando esse mesmo procedimento, essa mesma ideia. E ao final disso, a gente pode fazer uma conferência, se nós realizamos de forma correta. Como assim? Eu sei que o valor inicial era de R$ 540. Então, ao final dessa divisão, se eu somar as partes de cada filho, tem que fechar os R$ 540, né? Então, foi 100 para o de 5 anos, 180 para o de 9, 260 para o de 13. Ao somar tudo isso aqui, nós temos R$ 540, né? 100 mais 100, 200, 200 mais 200, 400. 400 mais 80, 480. Mais 60, 540. Fechou nos R$ 540 inicialmente lá que o Bruno, né, que o pai desses meninos tinha. Então, assim, nós fizemos a divisão de forma proporcional. Ok? Tranquilo? Vamos para mais um exemplo, então. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu não tenho uma historinha por trás, eu quero simplesmente dividir o número 120 em partes proporcionais a 5 e 7, tá certo? Então eu quero fazer essa divisão. Então prestem atenção no seguinte, eu quero dividir em partes proporcionais a 5 e a 7. O que nós fizemos antes mesmo? Eu queria fazer uma divisão de forma proporcional às idades lá dos meninos, que era 5, 9 e 13. O que nós fizemos com essas partes, 5, 9 e 13? Nós somamos elas. E é justamente isso que a gente vai fazer, nós vamos somar essas partes. Então, eu quero dividir o 120 em partes proporcionais a 5 e 7. Então, eu vou somar o 5 mais 7, resultando em 12. Significa que esse meu total 120, ele vai ser dividido por 12. Ele não vai ser dividido por 2, ou por 5, ou por 7, não. Ele vai ser dividido pela junção das partes, ou seja, dividido por 12. Então, 120 dividido por 12 é 10, correto? E agora, qual vai ser a quantia destinada para a parte proporcional a 5 e a parte proporcional a 7? Então, nós pegamos esse 10 e multiplicamos primeiro por 5, depois por 7. Então, 5 vezes 10, 50. 7 vezes 10, 70. Então, ao dividir 120 em partes proporcionais a 5 e 7, nós obtemos como resposta 50 e 70. Então, observem que aqui nós fizemos o mesmo processo, o mesmo procedimento anteriormente. Nós somamos as partes, né? 5 mais 7, dividimos o nosso valor que eu queria fazer a divisão pelo total de partes e depois multiplicamos pelas suas partes correspondentes, né? 5 e 7. E assim, nós obtemos como resposta que o número 120 dividido dessa maneira, nós temos como 50 e 70, ok? Essa é a resposta. E mais uma atenção, aqui foi dividido em partes diretamente proporcionais, tá? Então, quanto maior a parte correspondente, maior o seu valor dessa divisão. Tranquilo? Ok? Vamos para mais um exemplo. Então, observem aqui comigo. Júlia e João são irmãos e decidiram comprar juntos um novo tablet. Reuniram suas economias e Júlia pagou R$ 500, enquanto João pagou R$ 400 pelo tablet. Após alguns meses de uso, decidiram vender o tablet para uma amiga pelo valor de R$ 810. Qual quantia João deveria receber? Então, vamos com bastante atenção. Então, aqui tem um probleminha um pouquinho mais elaborado que os anteriores. A Júlia e o João juntaram suas economias e compraram um tablet. O João pagou R$ 400, enquanto a Júlia 500. Então, nós entendemos que esse tablet custou quantos reais ao todo, hein? Se a Júlia pagou 500, o João 400, o valor desse tablet foi de R$ 900, correto? Só que a Júlia acabou pagando um pouquinho mais. Eles não dividiram ao meio essa despesa, né? A Júlia pagou um pouquinho mais. Então, é coerente que depois da venda desse tablet, a Júlia receba também um valor maior do que o do João. Não pode fazer uma divisão ao meio, né? Porque eles não pagaram
em duas partes iguais, né? A Júlia pagou um pouquinho mais, então ao vender esse tablet por R$ 810, a Júlia precisa receber um pouquinho mais que o João. Mas como que a gente faz isso? Então, a primeira coisa, a gente tem que identificar em quantas partes aí a gente vai fazer essa divisão, tá certo? Nesse problema não está tão evidente, mas a gente consegue fazer tranquilamente. Então, observem, primeira coisa, o João, ele pagou R$ 400 no tablet, então, olha a infração aí, relação de parte com o todo. O João, ele pagou R$ 400 de 900, né? Uma parte. Ou seja, simplificando essa fração, a gente entende que o João pagou 4/9 desse tablet, perfeito? E a Júlia, consequentemente, ela pagou 5/9, né? Porque tem que fechar o inteiro com a junção do que os dois pagaram. Então, a Júlia pagou 5/9 e o João pagou 4/9. Ou seja, o João vai ter que receber 4 partes, né, desse tablet vendido e a Júlia vai ter que receber 5 partes. Então, significa que ao todo, juntando essas partes do João e da Júlia, resulta em 9. 4 partes do João, 5 partes da Júlia, 9, até está aqui evidente no denominador da fração. 9 ali, que foi dividido todo, ok? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir esse 810 de forma proporcional para o João e para a Júlia. Então, nós vamos dividir o 810 por 9. Lembra que a gente estava fazendo antes? Nós somamos essas partes correspondentes a cada envolvido e fazemos a divisão desse valor total, desse valor cheio. Então, as partes são 4 do João e 5 da Júlia, juntando 9 partes, né? Então, divido 810 por 9. Fazendo essa divisão, resulta em 90, porque 81 dividido por 9 é 9, então 810 dividido por 9 é 90. Então, são R$ 90 cada uma dessas partes. Qual é a quantidade de partes que cabe ao João? O que cabe ao João são 4 partes, ou seja, 4 vezes esse 90. Então, 90 vezes 4 é 360. Assim, nós conseguimos identificar que a parte de João corresponde a R$ 360. E o restante seria da Júlia. Aqui a prof não montou, não fez, mas vamos conversar um pouquinho. Como o da Júlia são 5 partes, então 5 vezes 90, 450. Então, a parte da Júlia seria 450. Obviamente, ela vai receber mais que o João, porque ela também pagou mais que o João lá no começo, quando eles compraram esse tablet, né? Então, 450 mais 360 dá exatamente os 810. Então, nós conferimos e a conta fechou perfeitamente. Ok, pessoal? Tranquilo, entendido? Qualquer dúvida que tenha ficado aqui durante a explicação, não tenham medo, não tenham vergonha, não tenham qualquer sentimento possível aí e perguntem para a prof, mandem mensagem, entrem em contato. Qualquer dúvida sobre essa divisão em partes proporcionais. Ao fazer os exercícios também pode ser um momento que surjam dúvidas, então aproveitem e perguntem para a prof, não esqueçam, não deixem passar, combinado? Beleza, então? Essa foi a nossa aula de hoje. Beleza, beleza? Qualquer dúvida vocês já sabem, vou reforçar novamente, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.